Shalom, shalom! Seja muito bem-vindo aqui no meu canal do YouTube. Eu sou a professora Cássia Pereira. Estamos aqui para apresentar mais uma análise das Escrituras com o objetivo de restauração de mentalidade. O tema de hoje vai entrar neste contexto. Uma passagem bastante conhecida, tá, do mundo cristão. Nós vamos trabalhar aqui o Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Então, se você já está aí com a sua Bíblia, você já pode abrir e me acompanhar. Eu gostaria de dizer aqui para vocês o seguinte, para você que já me acompanha no canal, para você que está chegando agora, eu sempre aconselho que você já, ao iniciar o meu vídeo, que você já esteja com a sua Bíblia, aí com as suas anotações, com o seu caderno, com a sua caneta, se você quiser fazer assim as suas observações, assista esse vídeo quantas vezes for necessário para você, volte ele quantas vezes você precisar, analise com mais profundidade, leia o texto várias vezes. Quanto mais leitura você fizer do texto, mais claro ele vai ficando para você e o Espírito Santo de Deus vai auxiliá-lo no entendimento das Escrituras. Porque ele disse que é o Espírito dele que nos capacita, que nos habilita para entendermos os mistérios que estão aqui inseridos. Lembrando que a Escritura ela é um livro espiritual, é um livro físico, é um livro do mundo natural, porém, ele também é espiritual. Em que sentido eu digo isso? Você pode ler várias vezes na sua vida o mesmo versículo, a mesma passagem bíblica e todas as vezes Deus ele vai trazer algo novo, algo de restauração, algo vivo, algo eficaz para a sua vida, certo? Então, é muito importante que todos os dias você estude a palavra de Deus, porque lá no livro de Salmos está escrito assim, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, certo? Ela não nos deixa errar, além de ser um instrumento para ouvir a voz de Deus, certo? Então, hoje nós estamos aqui no capítulo 19 do Evangelho de Lucas, lembrando que eu estou trabalhando sempre com a Bíblia, a minha Bíblia judaica completa. Eu quero mostrar, é o seguinte, tem duas, eu sempre falo dessa Bíblia aqui no vídeo, existem duas Bíblias na versão judaica, que é a tradução original do texto, certo? Tem uma que ela não vem com essa palavra aqui completa, com esse símbolozinho aqui da menorá. Essa daqui, ela tem este título aqui, a Bíblia Judaica Completa, com esse símbolozinho da editora Vida, tá? Você pode adquirir aqui pelo site da Amazon, certo? E isso aqui já para quem já tem uma certa experiência, ela também traz os personagens em hebraico e você também pode utilizar qualquer tradução. Nós vamos aqui então fazer essa análise, eu vou fazer a leitura do texto. É o seguinte, o capítulo 19 do livro de Lucas, ele é um capítulo muito profundo, tá? É o momento em que Yeshua ele está entrando em Jerusalém. Este capítulo 19, ele traz três grandes narrativas, certo? A primeira narrativa do capítulo, ele vai tratar do encontro com Zaqueu. Esse é o tema da nossa aula, o encontro de Yeshua com o publicano Zaqueu, com o coletor de impostos que se chamava Zaqueu. Depois, ele vai trazer também a parábola dos 10 talentos, que é uma narrativa hiper aprofundada. Não vamos tratar hoje aqui dessa narrativa. E por fim, a terceira narrativa é a sua entrada no jumentinho, quando ele entra em Jerusalém, que até hoje, né, dentro do contexto cristão, se comemora a festa aí das palmas, né, de Jesus entrando e eles colocando aquelas palmeiras, etc. Então são três grandes narrativas. Nós vamos ficar aqui no capítulo 19, na primeira narrativa. O tema da nossa aula, que eu disponibilizei, inclusive abaixo aqui no vídeo vai dar o link, tá? Vai estar o link para você. Você pode ter acesso então ao material, certo? A restauração de Zaqueu e seus efeitos. Este é o tema da aula, a restauração de Zaqueu e seus efeitos, certo? Análise de Lucas, do capítulo 19, do verso 1 até o verso 11, certo? Então vamos lá. A experiência pessoal de Zaqueu. Eu vou ler o nome de Zaqueu no original. No original, o nome dele em hebraico é Zacai. Ele se chama Zacai. Na nossa tradução, nós falamos Zaqueu,
ok? Também vou utilizar o termo aqui de Jerusalém, nós falamos Jerusalém, né? Jerusalém, que é Jerusalém, certo? Yeshua entrou em Jericó, que é Jericó. Yeshua entrou em Jericó e atravessava a cidade. Eu quero que você preste bastante atenção, porque quando eu faço a leitura do texto, eu gosto muito de fazer essa exegese, prestando bem atenção nessa movimentação de Jesus, porque para cada frase da Bíblia, você vai abrir aqui um leque de interpretação maravilhosa. Então veja bem, ele entrou em Jericó e ele estava atravessando a cidade de Jericó. Ele não estava pelo lado de fora da cidade, nem ao redor da cidade. Ele entrou na cidade, porque aqui está falando. Yeshua entrou em Jericó e atravessava a cidade, quando um homem chamado Zacai apareceu. Ele era chefe dos coletores de impostos, um homem muito rico. Tentava ver quem era Yeshua, mas, por ser de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Por isso, correu e subiu em uma figueira para vê-lo, porque Yeshua ia passar por aquele caminho. Quando Yeshua chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zacai, rápido, desça, porque quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu tão rápido quanto pôde e recebeu Yeshua com alegria. Todos os que viram isso começaram a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Zacai se levantou e disse ao Senhor: Olhe, Senhor, dou a metade do que possuo aos pobres, e se enganei alguém, devolverei pagando 4 vezes mais. E Yeshua lhe disse: Hoje salvação chegou a esta casa. Este homem também é filho de Abraão, que é Abraão. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. De novo, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Enquanto eles ouviam isso, Yeshua lhes contou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e as pessoas supunham que o reino de Deus estava para aparecer naquele momento. Muito bem, no tema desta aula nós vamos trabalhar a restauração da mentalidade, porque o que aconteceu aqui foi uma restauração na mentalidade de Zaqueu. Eu coloquei aqui alguns tópicos para que você possa vir me acompanhando e nós vamos então analisar tópico a tópico. Vamos lá, vamos para o nosso próximo slide. O próximo slide tem um título que se chama assim: Primeiro efeito na vida de Zaqueu. Quando Zaqueu se depara com Yeshua, vai ocorrer um primeiro efeito na vida de Zaqueu. Quais foram os efeitos que aconteceram na vida de Zaqueu? O primeiro efeito que aconteceu na vida dele foi: Yeshua entrou no cenário de Zaqueu. Então eu te faço uma pergunta: foi Yeshua quem entrou no cenário de Zaqueu ou foi Zaqueu quem entrou no cenário de Yeshua? Não, foi Yeshua quem entrou no cenário de Zaqueu. Eu tenho uma aula anterior a esta, onde eu vou falar sobre as ocorrências quando Yeshua chega e altera o cenário de uma pessoa. Então veja, Zaqueu morava em Jericó. Zaqueu era muito rico. Zaqueu, ele era um coletor de impostos. Zaqueu era odiado pelos judeus. Por quê? Porque todo judeu que coletava um imposto, cobrava os impostos do povo dele para entregar para o governo que dominava na época, era visto pelos seus conterrâneos como um grande traidor, certo? Então ele era odiado pelos seus conterrâneos. Então esse é o primeiro tópico que eu quero que vocês entendam, tá? Ele era odiado. Por isso, essa indignação dos judeus, que eles vão falar assim para Yeshua: mas você vai entrar na casa de um pecador?
Porque para eles, este nível de traição era um pecado sem perdão, tá? Eles ficavam extremamente desgostosos e eles eram impiedosos com qualquer conterrâneo, com qualquer cidadão, tá, da sociedade judaica que trabalhava neste caso aqui, tá, de coletar impostos, que vai ser o mesmo caso lá de Mateus, né? Mateus também, ele era um publicano, ele também coletava impostos. Tem um vídeo lá no início do canal onde eu trato de Matatiá, certo? Muito bem. Então aqui, Yeshua ele entra no cenário de Zaqueu e a vida de Zaqueu vai virar de ponta cabeça, certo? Ora, foi proposital essa entrada de Jesus em Jericó. Foi proposital essa entrada de Yeshua em Jericó. E Yeshua decide entrar em Jericó justamente para se encontrar com Zaqueu. Ele foi ali para fazer uma grande alteração na vida deste homem, certo? Por isso ele vai responder assim: eu vim buscar a ovelha perdida, eu vim buscar e eu vim salvar. Eu entrei dentro de Jericó para buscar Zaqueu e para salvar Zaqueu. E também todas aquelas pessoas que estavam ali, certo? Que abrissem o seu coração para Yeshua, porque ele vai trazer as parábolas dos talentos, né? Nesse intuito. E ele sabia que nem todas as pessoas de Jericó estariam abertas para ele. Porém, Zaqueu foi o primeiro impulso. Por meio da vida de Zaqueu, Yeshua entra e faz uma grande obra de restauração na vida também de outras pessoas. Porém, Zaqueu vai ser a chave que Yeshua vai usar para iniciar ali uma alteração de cenário, certo? Ora, o segundo tópico aqui. Zaqueu exerceu seu livre-arbítrio. Isso é muito importante, porque vai chegar num determinado momento da sua vida em que Yeshua vai se manifestar para você. Você vai ter um encontro com Yeshua. Isso vai ser uma experiência pessoal sua. Não sabemos como isso já aconteceu na sua vida, você sabe, né? Você que já teve um encontro, que já se rendeu a Yeshua, que já é um filho do Altíssimo, que já é salvo, que tem plena convicção da sua salvação e que está aqui conosco, estudando as Escrituras e passando aí por um processo de restauração que é muito importante, certo? Você que já está neste processo, tudo bem, tudo bem. Porém, nós estamos aqui também com pessoas que estão chegando, nos ouvindo pela primeira vez e que pode não ter tido ainda esse encontro real e verdadeiro, essa experiência pessoal de salvação em Yeshua. Por isso, Yeshua está dizendo para você: eu vim te buscar e te salvar. Então, quando Yeshua ele define, tá, essa busca e essa salvação para uma determinada pessoa, ele vai se manifestar a essa pessoa. E a manifestação de Yeshua na vida de uma pessoa, ela pode ocorrer de várias maneiras. Ele pode ter acesso a uma literatura, pode se iniciar com uma leitura, pode se iniciar com a leitura de uma passagem bíblica, pode se iniciar com um culto numa igreja onde ele entrou para assistir um culto, pode ter iniciado aí num encontro de jovens, num encontro de casais, pode ter iniciado por meio de uma mãe que ora, de uma esposa que ora, de um marido que ora, certo? De pais que oram pelos seus filhos. São inúmeras as maneiras que Yeshua vai utilizar para se encontrar com determinadas pessoas, porque cada pessoa ela possui uma personalidade, um estilo, uma natureza e um contexto próprio de vida. Então, conforme o cenário, conforme o contexto de vida, a história de vida pela qual essa pessoa vem, pela qual ela foi inserida, pela qual ela cresceu e na qual ela foi ensinada, dependendo do contexto histórico, Yeshua vai trabalhar de inúmeras maneiras. Não existe uma fórmula pré-determinada da apresentação de Yeshua, do surgimento da pessoa de Yeshua na vida de uma pessoa. Cada experiência ela é única, pessoal, intransferível, certo? E marcante. Então aqui, na vida de Zaqueu, o que você tem que entender? Que também houve uma ação da parte dele. Porque quando Yeshua ele chega e se apresenta na vida de uma pessoa, ele nunca vai ser agressivo. Nunca vai ser agressivo. A sua bondade, a sua misericórdia vai se manifestar na vida daquela pessoa. Mas ele também é um cavalheiro. Ele não é invasivo. Yeshua jamais vai arrombar portas. Yeshua jamais vai entrar num ambiente onde ele não está sendo convidado. Yeshua jamais vai chegar num cenário, fazer toda aquela arruaça, toda aquela agressão. Não. Yeshua ele não machuca.
viu? Deixar bem claro assim, Yeshua, ele nunca machuca o coração de uma pessoa. Yeshua, ele cura corações, ele salva pessoas, ele restaura pessoas, ele nunca machuca pessoas, certo? Ele nunca expõe pessoas, a não ser quando ele se levanta contra pessoas num momento de juízo. Aí são outras modalidades de aula por conta do nível de atentado ou de pecado ou de afronta desta pessoa para com a sua soberania. Mas aí isso é um outro contexto. Eu estou dizendo por enquanto sobre a manifestação do Filho de Deus, quando ele vem, quando o reino de Deus chega mediante ele para exercer salvação. E nós temos livre-arbítrio, certo? Pessoas, mesmo Jesus se apresentando, mesmo Jesus se manifestando, mesmo Jesus fazendo uma obra maravilhosa, a pessoa, todo ser humano, ele tem direito a dizer não. A única criação de Deus, a única coisa que Deus criou e que concedeu o direito de lhe dizer não foi para o homem. A natureza não diz não para Deus, os animais não dizem não para Deus, os demônios também não dizem não para Deus e nem os anjos. Porém, os homens, nós, homens, seres humanos, somos dotados de livre-arbítrio. Então, o nosso livre-arbítrio é o direito que Deus nos deu de dizer, não, eu não quero você. Não, eu não quero o seu reino. Não, eu não quero te seguir, não quero te servir. Tanto é que você sabe que mundo afora existem milhões e milhões de pessoas que não amam a Deus, que não seguem a Deus, que por decisão própria negaram este Deus, que por decisão própria não querem nada com este Deus, negam a sua palavra, negam a sua pessoa, negam o sacrifício da cruz, negam a ressurreição, certo? Você está vendo aí. É um fato público e notório que milhões de pessoas decidem não querer este Deus da Bíblia e este Deus que criou os céus e a terra e que se assenta nos céus e é todo-poderoso. Isso é um fato público e notório. Se isso acontece, é porque você está vendo o livre-arbítrio que Deus deu. Ok? Então, quando Yeshua entra em Jericó e ele atravessa a cidade e Zaqueu toma conhecimento disso, Zaqueu corre atrás. Zaqueu corre atrás e pensa assim, aqui eu estou sabendo quem é este homem, eu não vou perder isso de jeito nenhum. E ele então dá um jeito, porque ele era pequeno, ele era baixinho, certo? E ele não conseguia ter acesso, tanto pela estatura, tanto pela quantidade de pessoas que se aglomeravam lá de Yeshua. Então ele sobe em cima de uma árvore. Tudo isso Jesus já tinha visto em visão. Jesus entrou ali porque ele já sabia que tudo isso estava para acontecer. Deus já havia revelado para o seu filho todos esses acontecimentos, certo? Por isso Jesus é muito diretivo, porque ele já sabia de todo esse cenário aqui, certo? Então veja bem, ele dá uma ordem então para Zaqueu muito direta. Quando ele chega na figueira, ele olha para cima. E às vezes eu fico pensando que Jesus deve ter achado isso muito divertido, né? Eu acho que Jesus deve ter olhado e pensado assim, Zaqueu, Zacai, né? Deve falar, Zacai, como você é forte, como você é determinado, não é? Como você é ágil, como você não deixou o cavalo encilhado passar na sua frente, não é? Como você não perdeu a oportunidade, Zacai, você não perdeu a oportunidade. Você não perdeu a oportunidade. Então, não perca as oportunidades da manifestação de Yeshua na sua vida. Não perca a oportunidade, porque ela pode não voltar com a mesma intensidade, com a mesma natureza ou com a mesma força na qual ela se apresentou para você, certo? Então, até que aconteça novamente uma segunda oportunidade, você já teve um grande prejuízo na sua caminhada. Você já perdeu tempo e já sofreu muitos reveses da vida por conta desta oportunidade que quando Jesus se apresentou para você, você recuou, certo? Então, veja bem, Zaqueu, ele age, tem uma ação da parte de Zaqueu. O livre-arbítrio se fez presente. Ele disse dentro dele, eu quero isso para mim. E ele tomou um jeito, ele agiu e ele subiu na árvore. Eu subo na árvore, não é problema. Eu sou pequeno, eu subo na árvore. Então, desprovido de preconceito, desprovido de preocupação com o que iam pensar a respeito dele, rico, conhecido, cargo de importância dentro da cidade de Jericó, ele não estava nem aí. Ele simplesmente queria ter acesso a este homem que chegou em Jericó. E ele dá um jeito de conseguir isso, sabe? Então, muitas vezes Deus vai mandar você agir, você tem que agir, ok? Ele sobe na figueira e Jesus
é muito firme, ele olha para cima e diz: Zaqueu, desça rapidamente daí, porque eu vou estar na sua casa hoje. Ele nem pediu para Zaqueu: Zaqueu, você pode me hospedar? Não, ele disse assim: Zaqueu, desça rapidamente, porque hoje eu estarei na sua casa. Por que então ele foi diretivo? Ele foi invasivo? Não, ele não foi invasivo. Ele foi muito diretivo porque ele já conhecia a predisposição de Zaqueu, ele já conhecia o coração de Zaqueu, ele já conhecia a natureza, a personalidade de Zaqueu, certo? E ele então foi categórico, porque Zaqueu era um homem prático, veja, ele mexia com tributos, não é? Já mexia com tributos, com contas, com matemática, com contabilidade, certo? Então você sabe que todas as pessoas que trabalham nesta área costumam ser pessoas assim, né? De uma mentalidade de muita praticidade, né? Maior, né? Assim, não é como filosófico, né? Etc. Então veja, Jesus falou assim: estarei na sua casa hoje. E Zaqueu desceu tão rápido quanto ele subiu. E diz a Bíblia que ele recebeu Jesus com muita alegria, não é? Eu já assisti alguns filmes que tratam dessas passagens, inclusive diz que ele serviu um banquete, né? E Jesus, os discípulos foram para a casa dele, ele serviu um grande banquete, e ele colocou Jesus na cabeceira da mesa, e ele serviu de tudo que ele tinha do melhor, né? Todas as comidas. Então Jesus se banhou, Jesus se fartou, Jesus se alegrou, certo? Por quê? Porque ele era um homem de importância. Então quando Yeshua se manifesta na sua vida, e Yeshua diz assim: eu estou entrando na sua casa hoje, qual é a manifestação que Jesus espera de nós? A alegria ao receber esta notícia. E aquilo que eu tenho de melhor na minha casa é dado para Yeshua. Aquilo que eu tenho de melhor. E às vezes as pessoas se enganam. Ela acha que aquilo que ela tem de melhor é a mesa linda, é a comida maravilhosa, é uma casa chique, é um carro. Não. Aquilo que existe de melhor é aquilo que existe em você. O que existe de melhor para Yeshua é aquilo que existe em você, porque ele não enxerga você como as pessoas estão enxergando, ele enxerga você restaurado. Então veja, como é que Zaqueu era visto pelos seus conterrâneos, pela sociedade, pelo povo dele. Ele era visto de forma odiosa, ele era odiado, ele era desprezado, rejeitado, certo? Tratado como o pior dos pecadores, o lixo humano que estava ali nos prejudicando e recolhendo o nosso mísero dinheiro para dar aí para o governo que dominava sobre nós, que era o Império Romano. Então veja bem, que o Império Romano colocava sobre cada cidade, né, cada rota de importância, judeus, próprios judeus mesmo, que recolhiam, eles estabeleciam pessoas de importância da sociedade para certas tarefas que prestavam contas para o Império Romano. Então, Zaqueu, ele era um homem rico, né, um príncipe aí da sua sociedade, e ele ficou responsável pela coleta de impostos, né, do povo, e fazer essa entrega do dinheiro para o Império Romano. Então, por isso que ele era visto como um traidor pelo seu próprio povo, certo? No terceiro quesito, vamos lá para a tela de novo, diz aqui: Zaqueu obedece imediatamente ao comando de Yeshua. Zaqueu demonstra alegria pelo encontro. Zaqueu abre as portas para Yeshua. Que é o resumo aqui, os apontamentos que eu estou colocando para você do que está sendo ministrado. Então, veja, você vai ver aqui uma manifestação da parte de Yeshua e você vai ver uma manifestação da parte de Zaqueu. Então, existe aqui, tá, uma comunhão, existe aqui uma movimentação de envolvimento físico, pessoal, emocional, espiritual entre Yeshua e este homem. A experiência foi pessoal. Toda pessoa tem uma experiência pessoal. Nunca vai ser como a da outra. Então eu quero dizer aqui para você, não importa quem você é, não importa onde você está, não importa como você está sendo visto pela sua família, pelos seus colegas de trabalho, pelos seus colegas da universidade ou pelas pessoas da sociedade em geral que fazem parte do teu círculo. Não importa os estigmas que estão sendo colocados sobre você, não importa a situação real na qual você se encontra. Simplesmente, quando Yeshua chega, ele chega e muda completamente o cenário. E ali ele começa uma obra de salvação, certo?
uma obra de salvação. Vamos aqui para o segundo momento. Aqui o título, o segundo efeito na vida de Zaqueu. Bom, nós vamos passar por uma segunda parte agora do que acontece, porque o primeiro impacto foi o encontro e a maneira como Jesus se relacionou com Zaqueu. O segundo momento agora vão ser as alterações que vão acontecer no cenário real da vida de Zaqueu. Então, no primeiro ponto, eu coloquei aqui, em relação às atividades profissionais. Ora, ele era um coletor de impostos, como eu disse, e ele era tratado com preconceito. Bom, Jesus não tratou Zaqueu com preconceito. Jesus não teve preconceito para com Zaqueu, porque Jesus compreendia perfeitamente o lugar, a cadeira e o cargo em que aquele homem estava ocupando. E o fato daquele homem estar ocupando uma cadeira, exercendo uma atividade que desagradava a sociedade dele, não queria dizer que aquele homem estava exercendo pecado nenhum. Ele havia sido estabelecido pelo Império Romano. Ou fazia, ou fazia. Ou ele fazia aquilo, ou o romano vinha e fazia de uma maneira muito pior, muito mais agressiva, muito mais cruel, certo? Então, Jesus, ele compreendia perfeitamente, porque inclusive ele vai dar aqui no Evangelho, certo? Um comando sobre essa questão dos tributos. Ele vai dizer assim, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ele vai estabelecer dois princípios muito importantes na vida daquele que segue ele. Seja honesto com seus tributos e pague-os, e seja honesto para com Deus e dê as suas ofertas e os seus dízimos. Então são dois momentos, são dois reinos distintos. O reino dos homens e o reino de Deus. Então ele disse assim, não desonre o reino dos homens e não desonre a si mesmo, e não desonre o reino de Deus e não desonre a si mesmo. Ora, se ele já tinha estabelecido parâmetros assim, como que ele poderia tratar com preconceito Zaqueu, que estava trabalhando na coleta dos impostos? Entende? Então, perante Yeshua, não tinha nada de errado com Zaqueu ao exercer aquela atividade. Ora, Jesus, ele não vai desrespeitar o seu talento. Cada pessoa tem um talento. Quando nasce, o próprio Deus coloca nas pessoas talentos diferenciados para o exercício de profissões na vida terrena. A pessoa assim, ele é nato, profissões, talentos natos. A pessoa já, dentro dela, já existe uma inclinação, Deus já coloca uma inclinação dentro dela para exercer aquela determinada função, porque vai ser importante para o reino. Ora, ele era um homem que se voltava para essas questões. Nós não temos hoje aqui a Receita Federal no Brasil? Nós não temos os servidores federais da Receita Federal? Os delegados da Receita Federal? Nós não temos os auditores fiscais que vão nas empresas olhar os livros de contabilidade? Nós não temos o Ministério da Fazenda instituído no governo federal? Nós não temos a coleta dos impostos? Ora, então significa dizer que essas pessoas que estão exercendo cargos dentro da Receita Federal estão em pecado? Então é isso que Jesus estava falando para aquele povo, e é isso que eu estou falando para você aqui. Ora, então, porque eu tenho que cumprir as ordens do governo e infelizmente você tem que pagar até 27% de imposto de renda, então a culpa é do auditor fiscal, que o governo instituiu lá pelas leis aprovadas no Congresso Nacional, que o imposto de renda vai chegar no máximo até 27%, a sua alíquota. Entende como que é? Então nós temos um governo sobre nós, existia um governo ali naquela época também. Nós estamos debaixo de leis, nós estamos debaixo de estrutura governamental. Jericó e o povo da Judéia também estavam debaixo do governo, da estrutura do Império Romano. Então, veja bem, como você precisa entender o contexto bíblico no qual você está estudando. É muito importante todos esses detalhes para você entender como Jesus pensa, como ele se movimenta, como Jesus faz, porque ele quebra estigmas. Ele quebra estigmas, ele quebra preconceitos, ele não olha como o homem vê, ele não julga como nós julgamos. A balança de Yeshua é diferente, certo? É diferente porque ele é justo, tá? Ele é justo, ok? Então veja bem, aqui em relação às atividades profissionais, não houve nenhum desabono da parte de Jesus para com Zaqueu, certo?
É claro que se vocês tiverem atividades que envolvem corrupção, imoralidades sexuais, pecados contra a palavra de Deus, pecados contra a sua vida, pecado contra Deus e contra o teu próximo, contra a sua família, evidentemente que Deus não vai te respaldar. Nós estamos falando aqui de atividades lícitas, reconhecidas pela lei dos homens, pela lei de Deus, certo? Pela sociedade em geral. Nós estamos falando aqui de atividades lícitas, certo? Muito bem. 2. A ordem sobre o patrimônio de Zaqueu. Então, a primeira restauração que Jesus produz ali na vida de Zaqueu. Ele está dizendo, não tem problema você estar exercendo esta profissão. E ele disse isso para Zaqueu e para a sociedade, certo? A primeira restauração que ele traz para Zaqueu é que eles devem deixar Zaqueu em paz. Segundo momento que ele vai restaurar Zaqueu, vai ser em relação ao patrimônio. Ele não toca no assunto do patrimônio com Zaqueu. Ele não questiona Zaqueu sobre o patrimônio. O próprio Zaqueu já desabafa perante ele essa questão. Pode ser que tenha havido ali na vida de Zaqueu alguma conquista na qual Zaqueu, ao se deparar com Yeshua, se sentiu constrangido e teve plena concepção, tá? Plena convicção de que em algum momento da vida dele, ele pisou na casca da banana, como se diz o ditado. Então ele vai falar aqui para ele, olhe Senhor, dou a metade do que possuo aos pobres. Por que ele disse isso? A narrativa bíblica não fala os motivos. Jesus também não questionou a riqueza, porque Jesus não questiona a riqueza. Aliás, Jesus é um Deus da riqueza, não é? Ele não é o Deus Mamon, que é a riqueza avarenta, mas ele é o Deus da prosperidade sadia, ilícita e abençoada. Ele não é o Deus da miséria, ele não é o Deus da fome, ele não é o Deus que você está entendendo como que é? São situações que os homens produzem sobre si mesmos e por conta de pecados que acabam vivendo situações difíceis. Porém, Deus é um Deus de abundância e prosperidade, certo? Ele nunca questionou e nunca vai questionar. Então, ele não fala nada para Zaqueu. Então, Zaqueu diz assim, eu dou até metade do que eu tenho para os pobres. E Jesus continua ouvindo. Se ele disse isso, pode ser que, de repente, na vida dele, ele tenha aí adquirido alguma coisa forçosamente, prejudicado alguém, né? E aí ele continua, ele não fala só isso, ele fala assim também, e se enganei alguém, tá? Ele também coloca aqui a possibilidade. Então, pode ser que a riqueza adquirida por ele tenha vindo de família, não tenha tido nenhum problema, e ele quis tão somente dizer sim para Jesus, eu quero agora mudar a realidade também e ser um homem, não ser mais egoísta, eu não quero mais ser egoísta. Um parênteses aqui, quando Jesus prospera uma pessoa, ele não prospera uma pessoa para que fique somente para ela. Toda vez que Jesus prosperar uma pessoa, ele a prospera para que ela prospere também aqueles que estão ao seu redor. Filhos, cônjuges, pais, tá? Parentes, familiares, socorrer o órfão, socorrer a viúva, contribuir para o reino, contribuir para o ministério, tá? Dos profetas, dos missionários. Entende como que é? Então, quando Jesus prospera, a prosperidade de Jesus nunca vai ser egoísta. Por isso ele vai falar isso aqui para Jesus nesse primeiro contexto, tá? Nesse primeiro contexto, olha, eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres, porque Jesus restaura a mentalidade dele. Ele descobre que Jesus é a coisa mais importante da vida dele, não é mais o dinheiro, mas Jesus se tornou a coisa mais importante da vida dele, a pessoa mais importante da vida dele. Então aqui ele diz assim, agora eu quero dar metade, porque eu não vou ser mais mesquinho, não vou ser mais egoísta e nem avarento, não vou ter apego mais a essas coisas. E aí, no segundo momento, assim, e se eu prejudiquei alguém, porque ele poderia ter prejudicado conscientemente ou inconscientemente, se eu prejudiquei alguém, então eu devolverei esse dinheiro pagando para essa pessoa 4 vezes mais. Ele nem propôs o dobro, ele propôs 4 vezes mais. Ele está trabalhando aqui até a lei de Moisés, porque na lei de Moisés, na Torá, em Deuteronômio, você vai perceber lá no livro de Números, né? E no decorrer de toda a Torá, a questão da lei mosaica sobre a restituição, sobre indenizar a pessoa na qual você
causou dano, né? Ele fala que se você pegou um boi de uma pessoa, você deve pagar em dobro ali, né? Então, veja, e ele vai mais além. Veja o tamanho da ruptura que Yeshua causou na mente deste homem. A restauração na mente dele foi tão impactante que os passos, as decisões de Zaqueu foram muito além dos passos comuns, previsíveis de uma pessoa comum. Abre mão de metade da riqueza e ainda restitui quem ele prejudicou, se prejudicou, 4 vezes mais. Olha a profundidade. Aí você vai ver então agora a resposta que Jesus dá para ele. Porque ele vai restituir a quem de direito, ele restaura a mentalidade de Zaqueu e ele vai fazer agora a segunda etapa, que vai ser o reconhecimento da filiação de Zaqueu. Então Jesus responde assim, quando ele diz isso. Zaqueu vai falar 4 vezes mais, ele diz assim. E Yeshua então lhe disse: hoje salvação chegou a esta casa. Salvação chegou a esta casa. Este homem também é filho de Abraão. O filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aqui Yeshua responde para Zaqueu e para todas aquelas pessoas que estavam ali ouvindo. Ele responde 2 coisas. A primeira coisa que ele responde: Zaqueu, eu estou aqui neste cenário. E a minha presença, a minha chegada, produziu salvação na sua vida. E esta salvação teve como efeito uma profunda restauração na sua mentalidade. Jesus não restaurou o conhecimento religioso de Zaqueu. Jesus não restaurou as leis judaicas na vida de Zaqueu. Ele não veio nesta área. Na vida de Zaqueu, ele restaurou a mentalidade. A mentalidade. Então, são áreas das nossas vidas as quais Jesus vai trabalhar. A de Zaqueu na de Zaqueu não precisou trabalhar finanças, porque ele já estava bem sucedido. Não precisou trabalhar vida profissional, porque ele já estava bem sucedido. Não precisou trabalhar quem ele era, inseri-lo ou a sua posição, mas sim, Jesus, na vida de Zaqueu, ele trabalhou a mentalidade. Zaqueu precisava entender algumas coisas, certo? E usando também Zaqueu, ele trabalha ali a mentalidade daqueles que estão ao redor. Ora, ele então vai dizer assim: chegou salvação na sua casa, e a restauração agora é muito grande. E não só, por você ter sido perseguido, discriminado, odiado, eu quero dizer aqui, perante todos, este a quem eu vim buscar e salvar, também é filho de Abraão, é filho de Abraão. Ele estava confirmando perante a sociedade que aquele homem era um judeu descendente de Abraão. Então, a partir daquele momento, ele era um homem que não deveria ser tratado pelos seus colegas, pela sociedade judaica, de maneira diferenciada deles. Ele estava inserindo ele tanto no contexto da sociedade judaica, afirmando que ele era um descendente de Abraão e ele veio para os descendentes, certo? Para os descendentes, ele veio para a casa de Israel, primeiramente, porque ele vai falar, primeiramente eu vim para a casa de Israel. Então, quando Jesus chega em Israel, ele chegou para Israel, para os judeus, certo? Depois é ampliado para os gentios, que somos nós. Ora, então veja bem, ele está confirmando a linhagem de Zaqueu e confirmando a paternidade dele sobre Zaqueu. Olha que coisa maravilhosa, gente, tá? Eu quero dizer aqui para vocês que Jesus ele não faz nada incompleto. Eu quero resumir agora em alguns apontamentos esta aula para você. Jesus, quando ele vem buscar e salvar a sua ovelha, ele se apresenta. Jesus vai se apresentar para você. Segundo, quando ele se apresenta, ocorre um impacto muito grande na sua vida e na sua realidade. Ele altera todo o seu cenário, certo? Terceiro, Jesus vai dizer para você em quais áreas você precisa ser restaurado. Às vezes, uma pessoa precisa ser restaurada em todas as áreas. Outras pessoas não,
em algumas áreas, às vezes somente em uma área. Zaqueu foi restaurado em uma área, certo? Na mentalidade. Muito bem. Depois que ele traz essa restauração, ele vai confirmar a filiação. A partir deste momento em que ele se apresenta, em que ele te salva, em que ele se revela para você, e ele diz quem você é, e ele mostra como você se encontra, ele vai dizer assim: você quer? Você tem livre-arbítrio para decidir sim ou não. Então você diz assim: sim, eu quero. E ele vai iniciar então o processo de restauração, certo? E no decorrer deste processo de restauração, ele já vai deixar muito bem claro, tanto para você como para aqueles que estão ao seu redor, a filiação. Você deixa de ser uma criatura e você passa a ser um filho de Deus. Porque não é o fato de sermos criados segundo a sua imagem e semelhança que todos passam a ser filhos. Nem todas as pessoas são filhos de Deus, não. Tem pessoas que são filhos de Satanás. Entendeu? Não querem este Deus, querem Satanás. Então ele não é um filho de Deus, ele é uma criatura. Ele é um ser criado. Nós somos criados por Deus, certo? E no momento em que nós somos criados, a intenção de Deus é que nós sejamos seus filhos. Mas algumas pessoas rejeitam esta paternidade. Quando ele chega, Yeshua chega para restaurar, ele chega para restaurar também esta paternidade que foi quebrada lá atrás. Esta conexão que havia entre Deus e você, em espírito, que foi quebrada lá atrás, machucada, perdida em algum momento da sua vida. Yeshua chega para restaurar também esta aliança e te conectar novamente com o Pai das luzes, como se você tivesse sido tirado da tomada e a sua lâmpada se apagou. Jesus vem, coloca novamente na tomada e a sua lâmpada acende. E ele confirma ali novamente a conexão. Então, neste processo de salvação, além de todas as coisas que Yeshua vai fazer na sua vida, a principal delas vai ser a filiação, o reconhecimento da paternidade. Ele vai dizer: você agora passou a ser meu filho. Ele nos conecta novamente, certo? E nos reintegra a um relacionamento com Deus, ok? Então, que esta aula hoje sirva para você como um exemplo do que aconteceu na vida de Zaqueu, que você possa então agora orar, conversar com Deus, certo? E perguntar para Yeshua: em qual área da minha vida eu necessito ser restaurado? Em todas as áreas? Quem eu sou diante de ti? Como você me enxerga? Não se preocupe mais como as pessoas te enxergam, se preocupe em como Jesus te enxerga. E você vai fazer essa oração: como eu estou diante de ti? Quem sou eu para ti? O que precisa ser alterado? O que precisa ser mudado no meu cenário? Receba ele, diga sim, haja, tome uma decisão. E então você vai viver uma experiência única, intransferível, pessoal, de restauração e de conquista e de filiação e de paternidade. E você vai ver como a sua vida vai começar a ser diferente daqui para frente. Um grande abraço para você que ainda não se inscreveu no canal. Se inscreva aí no nosso canal. Se você foi abençoado com a aula de hoje, compartilhe esse estudo, compartilha com quem você acha que gostaria de ouvir, com quem está precisando de uma palavra como essa, para que outras vidas também possam ser alcançadas, porque este é o nosso trabalho na Terra, sermos agentes da restauração, trabalhando para o reino de Deus, trazendo pessoas para o reino do seu amor, contribuindo com a expansão do Evangelho, contribuindo com o nosso trabalho para que muitas e muitas pessoas possam ser salvas e possam viver com Yeshua eternamente. Então deixa aí o seu like se você gostou, compartilhe aí com várias pessoas. Quanto mais pessoas você compartilhar, mais é uma semente no reino. Conforme você compartilha ensinos bíblicos, você também está semeando no reino de Deus, e todo aquele que semeia colhe. E que você possa ter uma abundante colheita por parte de Deus e que você tenha uma vida muito abençoada. Shalom a todos, até o nosso próximo encontro. Restauração Chá, se Deus quiser.